E na CPI da Covid, a advogada dos médicos que trabalham para a Prevent Senior revelou supostas ligações do governo com a operadora de planos de saúde. Nós vamos agora a Brasília. Luciana Verdolim. Olha, a advogada Bruna Morato, durante a audiência lá na CPI da Covid do Senado, denunciou o que ela chamou de um pacto entre a Prevent Senior, que é um plano de saúde voltado para idosos, o chamado Gabinete Paralelo e o Ministério da Economia para evitar a decretação de lockdown. Ela representa um grupo de 12 médicos que trabalham para a Prevent Senior. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. E que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Essa seria a justificativa, segundo ela, para a insistência na utilização do chamado kit Covid. Os médicos eram forçados a receitar o pacote fechado de medicamentos que era repassado aos pacientes com o passo a passo de como utilizar. E quem se recusava a receitar o kit acabava perdendo o emprego. Lamentável, na minha opinião, que esse kit era composto por 8 itens. E aí os médicos, pelo menos a explicação que me deram, os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. A advogada ainda acusou a Prevent Senior de ter falsificado atestados de óbito para que não fossem apontadas mortes por Covid. Além disso, ela afirmou que no início da pandemia os profissionais de saúde eram impedidos até mesmo de usar os equipamentos de proteção. Segundo as informações que me passavam, era num primeiro momento para não desesperar, para não preocupar os pacientes. Então os pacientes chegavam à operadora de saúde, se eles vissem todos devidamente trajados e paramentados, isso causaria uma sensação de pânico, isso causaria uma sensação de assombro e isso não seria agradável. A cúpula da CPI considerou as informações de extrema importância, o que deve inclusive atrasar ainda mais a apresentação do relatório do senador Renan Calheiros. O senador Humberto Costa disse que o depoimento acabou surpreendendo a todos. Eu acho que foi um depoimento muito importante, talvez um dos mais importantes que nós tivemos até agora, ao mesmo tempo chocante, estarrecedor. Ela confirmou todas as denúncias que haviam sido feitas sobre o que fez o plano de saúde. O senador Marcos Rogério, no entanto, questionou o fato da CPI ter ouvido uma advogada no lugar dos médicos. Houve bate-boca durante o depoimento. Segundo ele, a CPI deve ouvir autor, investigado ou testemunha. Advogado não presta depoimento no lugar de quem o contratou. E o que se viu ontem, de acordo com o senador, abre um precedente extremamente perigoso. Quando o depoimento que está sendo dado vai na direção daquilo que quer os que comandam a CPI, eles flexibilizam qualquer regra para poder tirar o depoimento que vai na direção do que eles querem. Não importa se formalmente é adequado ou não. Não importa se tem validade jurídica ou não. Então eu lamento que no dia de hoje a gente tenha um depoimento de um advogado que está ali na condição de advogado. Hoje a CPI vai ouvir o depoimento do empresário Luciano Hang. Hang foi citado pela advogada Bruna Morato. A mãe do empresário, segundo ela, teve Covid e foi medicada com kit da Prevent Senior. A advogada ainda afirmou que a idosa deu entrada por Covid e no período em que ela passou na internação a doença evoluiu. Como no caso de outros pacientes com a Covid, essas informações não foram retratadas no atestado de óbito. De Brasília, Luciana Verdolim.
Em nota, a Prevent Senior negou todas as acusações apresentadas na CPI da Covid. A operadora afirmou nunca ter escondido ou subnotificado óbitos e garantiu que sempre atuou dentro dos parâmetros éticos e legais. Afirmou ainda que todos os casos foram rigorosamente notificados e que sempre respeitou a autonomia dos médicos.